Sejam muito bem-vindos, meus caros, e na última semana ficou noticiado um artigo de uma professora sueca, corajosa, diga-se de passagem, que falava sobre a utilização do rótulo da desinformação para censurar silenciosamente determinadas opiniões que o establishment político não gosta. Venho então mostrar-vos esta notícia e falar um bocadinho sobre determinado documento digital que neste momento está a ser implementado. Eu vou-lhe chamar documento digital, que é para não chamar a atenção do algoritmo do YouTube. Todos vocês sabem do que falo de um documento digital associado a questões de saúde, nomeadamente a picas, vamos lhe chamar assim. Vamos então ver aqui esta notícia, onde é dito: professora sueca, professora, no caso, vocês já sabem que trocar o sexo de determinada pessoa nos dias de hoje é complicado e pode dar-vos até problemas legais. Rótulo de desinformação é utilizado para limitar a liberdade de expressão. O Ocidente está cada vez mais a envolver-se numa forma de censura silenciosa, diz esta professora sueca da Universidade de Lund, onde ela escreve: a liberdade de expressão é uma das liberdades mais valiosas do mundo ocidental, talvez a mais valiosa. Agora, há vários ataques à liberdade de expressão, muitas vezes sob o pretexto de combater a desinformação. É verdade. Portanto, este establishment político muitas vezes combate determinadas convicções ideológicas que eles classificam como falsas, porque isto é a questão no fim do dia que tem que estar em cima da mesa. Convicções ideológicas que não se alinhem com as verdades que o sistema considera serem absolutas. São dignas de serem impedidas por serem mentirosas, por serem desinformação. É porque, como sabem, a resolução de determinados problemas, ou a forma como o país deve gerir os seus recursos, ou a forma como o país deve gerir as questões da imigração, muitas vezes pode ser classificada como uma falsidade pelo lado oposto político. E, portanto, esse lado oposto político tem a legitimidade para impedir determinada informação que consideram ser desinformação porque não agrada ao establishment político ou não. Falando um bocadinho também sobre a questão de determinada documentação digital sobre as vossas picas, aquelas coisas que vocês levam para combater, que levaram inclusive durante determinada altura em que estavam presos em casa, não é? E portanto isto é para não levantar suspeitas do algoritmo, para vos poder falar à vontade sobre este tema. Esta documentação digital que agora está para ser implementada e que Portugal, pelo que sei, já foi implementada, é a documentação de que a vossa saúde, o vosso estado de saúde, estará numa documentação digital e eventualmente, neste momento, os opositores, e eu sou um deles, falam da possibilidade de haver um acesso desleal à informação por parte de um poder centralizado que não é justo, que não é legítimo e que não deve ser aceito. E eu também estou contra. Obviamente, para aqueles que não sabem, essa documentação digital vai constar, portanto, pelo que eu percebi, determinadas picas para a gripe ou para outras doenças que vocês tenham tido recentemente, a vossa situação de saúde, etc, etc, etc. E, portanto, eu acho que é uma informação demasiado sensível para estar digitalizada, totalmente digitalizada, e que possa ter problemas de privacidade de quem as tem. Como sabem, essas questões para a gripe, por exemplo, são opcionais e para outro tipo de questões também são, e portanto, como são opcionais, essa informação não deve estar ao acesso, não deve estar à disponibilidade de nenhuma entidade, seja ela qual for, e portanto, eu pessoalmente sou uma oposição a essa documentação digital, a essa forma de digitalizar determinada documentação, e eu acho que deveríamos ser todos oposição. Eu deixo o link na descrição para que vocês possam ver um bocadinho sobre esse assunto, mas saibam, obviamente, que a minha posição é contra isso, sempre foi, e eu não quero que pessoas não eleitas, muitas delas, tenham acesso a determinada informação que nada tem a ver com aquilo que deve ser a normal gestão de informação de um Estado. Falo também de pessoas não eleitas, nomeadamente em Bruxelas, que ficariam eventualmente com acesso a determinada informação e que poderiam usar esse acesso à informação de forma desleal para controlar a vida de pessoas. Eu acho que isso não é legítimo, não é justo, e espero que haja uma oposição por parte do Chega em Portugal, por parte do Rassemblement Nacional na França e por parte de tantos outros partidos por esse Ocidente fora. Ao celebrar a liberdade de expressão como parte de uma sociedade democrática, o Ocidente está a envolver-se cada vez mais numa forma de censura silenciosa, diz Enquist. Rotular opiniões ou ideias que desafiam o establishment do poder como desinformação, o establishment político, é uma maneira de restringir um debate livre e aberto e está a ser usado de forma cada vez mais agressiva. É verdade. E os autoproclamados, estes guerreiros sociais, que é uma expressão americana, de pessoas que se acham com legitimidade moral para dizer o que pode ou não ser debatido, de que forma ou não é que deve ser debatido, estes guerreiros sociais sentem-se cada vez mais legitimados por legislação,
por governos que estão favoráveis a este tipo de combate à desinformação e por pessoas que simplesmente têm opiniões que há 10, 15 anos eram pessoas normais, eventualmente de centro, sociais-democratas, e que nos dias de hoje são rotulados de extrema-direita ou até mesmo de extrema-esquerda. Às vezes, eu também admito que o rótulo de extrema-esquerda às vezes também é utilizado de forma desbaratada e que não é justo. Nem toda a esquerda é extremada, nem toda a direita é extremada, e a ciência política analisa isso de forma clara. E, portanto, estes rótulos que são utilizados para terminar o debate e estes guerreiros sociais que procuram decidir em que moldes é que se pode ter um debate e que debates é que se pode ter, são nada mais do que tirânicos. E, portanto, tenham a noção disso, são pessoas tiranas que querem impedir o vosso direito à liberdade de expressão, que é um direito consagrado em todas as constituições da União Europeia. Aliás, é um dos critérios para se estar presente na União Europeia. É também a questão da democracia e dos Estados democráticos terem acesso a determinados direitos e garantirem determinados direitos. E agora isto fica interessante. O GDI classifica sites. O GDI, para quem não sabe, é uma organização financiada pelo George Soros, que é um site que caracteriza e que se diz índice neutro, independente e transparente, aquelas coisas todas mentirosas que vocês já sabem. E este GDI foi fundado em 2018 por ex-funcionários, e ouçam bem, da Open Society Foundation de George Soros. Portanto, este homem e esta sociedade estão em toda a parte para tentar impor medidas globalistas e para pôr a Agenda 2030 a todo o vapor. Meus caros, é importante ter isto em conta. Que ninguém tenha dúvidas que, se alguém vos disser que a vossa opinião é desinformativa, se a vossa opinião não é aquilo que vocês utilizam para fundamentar a vossa opinião, não são estudos que vocês utilizam, porque qualquer pessoa pode desmentir um estudo. Se houver um estudo que tenha apenas uma amostra tão baixa que nem sequer serve para analisar nada, esse estudo pode ser desmentido. Agora, se a vossa opinião for desmentida e classificada como desinformação única e exclusivamente porque é uma opinião que não se alinha com o establishment político, saibam que estão perante um tirano. E, portanto, isto é importante ter em conta. Os moldes do debate são definidos publicamente por quem faz esse debate. Não é por heróis sociais que estão no topo de uma torre prisional a ver como é que se pode ou não debater, como é que se pode ou não falar e que debates ou não é que se podem ter. Meus caros, tenham isto sempre presente quando estiverem a falar deste tema. Os debates devem ser livres, as pessoas têm direito à sua opinião e, aliás, a liberdade de expressão, exatamente como dizia o Elon Musk, que é uma frase que eu achei particularmente interessante, a liberdade de expressão só faz sentido quando vocês podem ouvir pessoas que não gostam a dizer coisas que vocês não gostam. Se isso não acontecer, a liberdade de expressão não tem sentido, não serve para nada, e tenham presente que ou vocês podem dizer aquilo que querem, independentemente de eventualmente alguém ficar ofendido com isso, ou não estão numa sociedade que consagra o direito à liberdade de expressão. Porque saibam também, que eu acho que é importante para qualquer pessoa progressista que me esteja a ouvir, o direito a não serem ofendidos não é um direito consagrado nas Constituições Europeias. Aliás, isso não é um direito, é uma estupidez de todo o tamanho. Porque se vocês acham que vão passar a vossa vida toda a ouvir apenas aquilo que querem e a não serem contrariados em coisíssima nenhuma, além de serem tiranos, são burros, abertamente, quer dizer. Eu, por exemplo, tenho 24 anos e eu não me considero dono de verdade absolutamente nenhuma. Aliás, tenham todos presente que, mesmo que vocês sejam estudiosos de uma determinada área, são muito mais as coisas que vocês não sabem, de um ponto de vista geral daquilo que é o conhecimento total do planeta, do que aquelas que sabem. Portanto, se há muito mais coisas que eu não sei do que aquelas que sei, provavelmente, e como o conhecimento está disperso pela sociedade, muitas pessoas vão saber coisas e campos sobre os quais eu não sei absolutamente nada. E isso é o que torna o debate rico. Pessoas que têm conhecimento de várias áreas juntarem-se a debater um problema. E essas pessoas eventualmente chegam a determinada solução. Que nunca vocês partam para um debate, primeiramente, para pessoas que julgam ser donas de verdades absolutas e que julgam ser donas da razão, e também nunca vão para um debate onde vocês mesmos acham que são donos de verdades absolutas e da razão. O debate deve ser uma troca de ideias e um espaço para crescimento e uma troca de ideias sincera de ansiedades, de problemas, de questões que vos incomodam, e deve ser um espaço de aprendizagem, não deve ser um duelo nas antigas arenas de Roma onde está alguém no meio, estão dois gladiadores a lutar e está o público a bater palmas. Isso não é um debate. A troca de ideias saudável, onde cada lado aprende alguma coisa e onde os dois lados têm noção que não são donos de verdades absolutas, é um verdadeiro debate. E serem ofendidos é uma possibilidade que existe num espaço onde há liberdade de expressão. No entanto, serem ofendidos não é obrigatoriamente mau. Eventualmente, a pessoa pode ter alguma razão e vocês podem ter que rever alguma coisa sobre vocês mesmos. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Já me alonguei um bocadinho. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.